Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bom com você, com a sua família, com a sua unidade, o seu trabalho? Espero que esteja tudo ótimo. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é uma sessão que muitos gostam, inclusive eu, claro, a sessão 76, porque ela fala e explica a respeito dos 3 graus de glória. E essa revelação foi dada por meio de Joseph Smith e Sidney Rigdon em 16 de fevereiro de 1832. A igreja já estava para completar 2 anos de restaurada. E mais do que a visão dos 3 graus de glória, essa sessão fala de Jesus Cristo, que torna possível o plano de salvação de glória eterna que Deus tem para nós. E vemos que Ele é muito mais misericordioso e justo do que a nossa mente, do que a nossa imaginação possa entender. A sessão começa dizendo que o Senhor é Deus e não há nenhum outro Salvador além dele. Versículo 2: Grande é sua sabedoria, maravilhosos são seus caminhos, e a extensão de suas obras ninguém pode descobrir. E o que essa sessão, que esse versículo está dizendo, claro, a sessão também toda. E nesse começo da sessão, começa dizendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e tudo isso para que seus propósitos se cumpram. E esse versículo 2 já deixa bem claro, né? Que a sua sabedoria é sem fim e que seus caminhos é que são maravilhosos. E nós ainda não podemos entender toda a extensão da sua obra, mas Deus ele tem um grande amor por nós e ele nos ama incondicionalmente. E sim, e a gente vê que tudo é preparado desde sempre, tudo já foi organizado devidamente, como nós vimos, que é do mesmo jeito que a NEF deixou as placas preservadas para um propósito que acabou servindo aqui nesses últimos dias. Então a gente vê que o Deus ele não muda, ele tem tudo devidamente planejado e organizado. O versículo 5: Pois assim diz o Senhor, eu, Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Ele próprio está dizendo aqui que ele está afirmando que ele é misericordioso, porque ele entende que nós temos fraquezas, temos imperfeições, mas porém seus julgamentos são justos e por isso nós não devemos temer, desde é claro que nós estejamos sendo obedientes a ele. E a recompensa será grande para aqueles que são fiéis, e os mistérios de Deus lhes serão revelados, e a sabedoria e entendimento de quem é fiel vai atingir os céus. Olha só que maravilha! E eles serão iluminados pelo Espírito, a ponto até mesmo de confundir aqueles que são sábios aos olhos do mundo. Mas a pessoa não terá sua fé, seu testemunho abalado e vai conseguir também testificar da obra. E, claro, e a pessoa que atinge esse entendimento vai ajudar na obra maravilhosa e o assombro que é citado lá em Isaías, no capítulo 29, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Ok? E Joseph Smith e Sidney Rigdon, nessa data, 16 de fevereiro de 1832, eles que é a data que foi mencionada, eles estavam no Espírito e comentou. Agora vamos para o versículo 12. Pelo poder do Espírito, abriram-se nossos olhos e iluminou-se nosso entendimento, de modo a vermos e compreendermos
as coisas de Deus. Ou seja, do mesmo jeito que aconteceu com Moisés, quando ele foi ao Monte Sinai, somente pelo Espírito do Senhor é que ele pôde fazer a obra que o Senhor tinha para ele. No caso dele, ali naquela ocasião, receber os 10 mandamentos, e por esse mesmo Espírito também, que Sidney Rigdon e o profeta Joseph Smith puderam ver o que eles viram. E eles deram testemunho da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, o qual eles viram e conversaram na visão celestial que eles tiveram. Já imaginou isso, gente? Ter uma visão celestial e poder conversar pessoalmente com nosso Salvador Jesus Cristo, agora ressuscitado? Consegue imaginar isso? Muito bom, não é verdade? E eles estavam, e na ocasião que eles tiveram essa visão, eles estavam trabalhando na designação que foi dada a eles, que era fazer a tradução da Bíblia, e eles estavam lá lendo João capítulo 5, versículo 29, e comentou da ressurreição, que Cristo vive e os anjos e os que são santificados adoram a Deus. E Cristo está à direita do Pai, e por ele mundos foram criados. Além desse aqui, existem outros mundos também. Eles também viram que um anjo que era de luz, infelizmente se rebelou e foi expulso dos céus. E ele acabou se tornando o inimigo, ou seja, o diabo, Satanás. E agora, quer dizer, desde que ele foi expulso, ele procura desviar as pessoas do caminho certo, para que as pessoas não possam chegar à presença de Deus sem mancha de culpa. Então ele faz guerras, ele incentiva as pessoas a fazerem guerras, brigas e entre outras, e tudo aquilo que não agrada a Deus. E por isso que a gente sempre deve vigiar, lembrando que junto com Lúcifer, que acabou se tornando o diabo, 1/3 das hostes que tinham lá no céu também foram expulsos com ele, e eles ficam vagando por aí para tentar as pessoas a fazer tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é errado. Contra cada um de nós existe centenas ou até mesmo milhares de espíritos malignos lutando e trabalhando para que a gente possa sair do caminho reto e estreito que leva até os céus. E eles tiveram essa visão também sobre que eles acabaram se tornando os filhos da perdição. E as pessoas que vão se tornar filhos de perdição são aquelas pessoas que servem a ele, o diabo. E eles não vão ter um grau de glória conforme é explicado dos versículos 31 e 38, que eles não terão as bênçãos da expiação. E você deve estar me perguntando, irmão Ari, quem são essas pessoas, filhos da perdição? São as pessoas que praticam o mal, conscientes de que elas estão praticando o mal, que elas estão fazendo o erro, e mais ainda quando se trata de coisas bem graves, como derramar o sangue inocente, como fazer todo tipo de maldade. A pessoa que vai ser a filha de perdição é a mesma pessoa que tem aquele sentimento daqueles que crucificaram o Senhor na sua primeira vinda aqui na terra. E sim, então são pessoas que realmente sentem prazer em fazer o mal, são pessoas que sentem prazer em negar a Deus, são pessoas que receberam o Espírito Santo, mas o negaram depois de receber, tiveram os céus abertos e negaram. Então essas são as pessoas que são filhos da perdição, que nós vigiemos para que a gente não se torne um. Porém, a gente não deve ficar especulando. Às vezes a gente tem a tendência de pensar, Judas Iscariotes vai ser um, Hitler, Mussolini, Stalin,
e pessoas assim já estão condenadas. Eles vão ser? Não sei. Nem devemos especular. A gente deve cuidar da nossa salvação. A gente deve procurar tanto nos ajudar como ajudar os outros, ao invés de querer ficar especulando. Vamos ver daqui a pouco quem são as pessoas que não vão ter o direito a um grau de glória. Mas que a gente possa realmente se concentrar em fazer o bem, em fazer a obra do Senhor. Aí os versículos do 41 a 43 falam, né, da vinda de Cristo aqui na terra e da sua expiação. E já falamos, né, na sequência aqui da sessão que eu estou fazendo. E o lugar dos filhos de perdição será trevas exteriores. Alguém já deve ter tido a curiosidade, mas como será que vai ser esse lugar, já que não vai ter um grau de glória? Esse lugar, trevas exteriores, ele vai ser tão ruim que ele não vai ter a visita do Pai, nem do Filho e nem do Espírito Santo. E lá só quem for é que vai saber como que é. Para não deixar nenhuma dúvida a respeito disso, vamos ler o versículo 46. Nem foi revelado, nem será revelado ao homem, exceto aqueles que dele forem feitos participantes. Então, sem nenhuma dúvida, as trevas exteriores, que é o lugar que está preparado para o diabo e seus seguidores, é um lugar que vai ser tão ruim, mas tão ruim, que somente quem for para lá é que vai saber como que é e como que vai ser. Então eu não quero saber. Claro que todo mundo já deve ter tido como uma curiosidade, mas o Senhor também deixa bem claro que aqui alguns ele é revelado, como foi para na ocasião Joseph e Sidney, para que eles pudessem escrever, e o Senhor deixa claro, alguns ele revela, mas imediatamente ele já tira a visão. Então, que nós possamos então focar o que? No reino celestial, verdade? E Joseph Smith e Sidney Rigdon, eles voltam a dar testemunho de Cristo e da ressurreição dos justos. Lembrando mais uma vez que as pessoas justas não são as pessoas perfeitas, até porque é perfeito somente nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Então, mas lembrando que as pessoas, mais uma vez, as pessoas justas não são as pessoas perfeitas, mas as pessoas que se esforçam, as pessoas que se empenham em ser obedientes aos mandamentos, as pessoas que procuram servir na igreja, no evangelho, as pessoas que procuram fazer o bem, ajudar o próximo, essas são as pessoas que são justas. A gente, claro, também não devemos especular quem é mais justo ou quem não é. Mesmo os profetas, como o presidente Hinckley, na ocasião que ele era o presidente da igreja e o profeta, ele fez questão de enfatizar que ele, mesmo sendo profeta, não queria ser visto como a pessoa mais perfeita e correta que habitava aqui no planeta. Ou seja, ele demonstrou humildade. Da mesma forma, a gente deve também, a gente não deve ficar se exaltando. A gente deve sempre procurar se humilhar para o Senhor e fazer aquilo que Ele requer de nós. E as pessoas justas são quem? São as pessoas que aceitaram o Evangelho, elas se arrependeram da vida que levavam, elas se batizaram na igreja e da forma correta, é claro, pela autoridade do sacerdócio, receberam o Espírito Santo e elas se mantiveram ou se mantêm firmes, mesmo com todos os desafios, percalços e provações que acontecem durante a vida. Porque os desafios inevitavelmente vão existir, vão acontecer, eles vão ser muitos. Eu já, por exemplo, já até comentei, principalmente com aula dos jovens, e aula de adultos também, mas, por exemplo, quem trabalha sempre teve aquele dia que acabou indo
mais pela força do espírito do que pela força do corpo. Quem mora em lugares, por exemplo, que faz frio, às vezes é complicado sair e tal, mas a gente tem que se empenhar, porque se a gente não vai trabalhar, a gente vai ficar com falta e vai fazer falta também no nosso pagamento, além de se prejudicar lá o nome na empresa ou no local que trabalha. Na escola também. Quem nunca passou pela situação que teve que um dia ir na escola porque precisava ou fazer uma prova ou entregar um trabalho importante para não ficar com falta ou sem nota naquele trabalho e aí não colocar o seu estudo em prejuízo. E a mesma coisa também, às vezes pode ser complicado ter que levantar cedo para ir à capela, de poder servir, mas a recompensa ela é dos justos, é garantida. A gente deve realmente procurar ser firme no Evangelho. Ah, irmão, e às vezes tem pessoa que não está em condições de ir. Se a pessoa realmente não está em condições, o Pai Celestial vai reconhecer. O dia que ela fisicamente ela não estava, por exemplo, não estava em condições de poder ir assistir às reuniões, isso, é claro, o Senhor não vai deixar de reconhecer. Mas por causa de preguiça ou pensando nas coisas do mundo, aí é injustificável. Então esse é apenas um exemplo que eu estou dando. Você pode aí nos comentários citar mais exemplos do que exemplos de provações e desafios. A missão mesmo foi algo que me exigiu bastante e tal, que realmente não foi fácil. Claro que tive ótimos momentos e momentos espirituais excelentes, mas fácil não foi. Mas valeu a pena, tá bom? Então, e mesmo as pessoas justas, as pessoas que procuram se manter firmes no Evangelho, mesmo assim o Senhor ainda faz um alerta. Vamos ler os versículos 61 e 62. Portanto, que nenhum homem se glorie no homem, mas antes que se glorie em Deus, que subjugará todos os inimigos sob seus pés. Estes habitarão na presença de Deus e seu Cristo para todo o sempre. Mais uma vez o Senhor está deixando bem claro aqui o que é a respeito da humildade. E ele fala, quando o Senhor diz que a gente não deve que o homem não deve se gloriar em outro homem, quer dizer o quê? Que a gente não deve amar a carne ou mais do que a Deus. A gente deve adorar a Ele, nosso Pai eterno. A Ele que nós devemos adorar, a Ele que devemos dar toda a honra e glória. A Ele que nós temos que servir. A gente não deve se gloriar. E por que não? Porque se a gente ama uma pessoa mais do que a Deus, a gente vai estar cometendo o pecado da idolatria, que é gostar de alguém ou de algo mais do que a Deus. Então que nós possamos sempre vigiar isso e manter a humildade. Toda a aula praticamente é citada a humildade. Olha a importância de sermos humildes. Então os justos eles vão herdar o reino celestial. Vamos agora ler o versículo 70. Estes são aqueles cujo corpo é celestial, cuja glória é a do sol, sim, a glória de Deus, a mais elevada de todas, sendo que o sol do firmamento é citado como o símbolo dessa glória. Muitíssimo bem claro, o reino celestial vão as pessoas justas, vão as pessoas que realmente se esforçarem e que se esforçam e que vão merecer e dar o grau mais alto de glória. E ele é comparado à glória ao sol como símbolo porque não existe nenhuma luz mais forte, mais intensa e calorosa do que a luz do sol. Por isso é comparado.
que nós então possamos ter esse foco, ter essa visão de como o profeta sempre fala, pense celestial. Para que a gente possa herdar uma glória celestial, a gente deve ter um pensamento celestial, a gente deve ter obras celestiais e a gente deve se esforçar em viver uma vida celestial. Porque como a gente pode alcançar algo que a gente não tem foco, algo que a gente não esteja focando direito ou deixando para lá ou não sei o que. Então essa é a comparação do reino celestial, vão ser as pessoas justas. Depois ele explica a respeito da glória terrestrial. Ela é comparada à luz da lua. Então eu até costumava brincar na missão e algumas aulas nesse que o reino terrestrial vão as pessoas que são mais ou menos, são pessoas que não são de toda ruim ou não chegam a ser pessoas ruins, mas que fraquejam em alguns momentos e que, assim como aquele jovem rico que só faltava vender tudo o que tinha para seguir a Cristo, só faltou aquilo, Cristo deixou bem claro, que ele declarou que ele já obedecia aos mandamentos desde sempre, e o Senhor disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres e me segue, e terás um tesouro a receber. Mas o jovem saiu triste porque ele tinha muitas riquezas e foi só isso que faltou para ele. Então vai ter pessoas que por causa talvez de um detalhe, um mandamento ou alguma coisa, elas possam acabar não recebendo a glória celestial e vão ficar com a glória terrestrial. Ela é comparada à luz da lua, porque a lua ela tem a luz emprestada do sol, é uma luz que é boa, porque não, mas não é tão forte, tão intensa e nem calorosa como a luz do sol, e por isso que representa esse reino terrestrial. E depois vem o mais baixo dos graus de glória, que é o reino celestial. E, e por que é comparado à luz das estrelas? Porque as estrelas são luzes que já são mais fracas. Tenta imaginar uma noite somente com a luz das estrelas, sem nem ao menos a luz da lua. É complicado, não é? Então, são as pessoas que elas não são firmes, são pessoas que elas se entregam à iniquidade. E o versículo 103 explica bem quem são algumas dessas pessoas que fala que são os mentirosos, os feiticeiros, adúlteros, libertinos, pessoas que ficam querendo corromper os mandamentos, alegando que é moda, hoje em dia é assim mesmo, ou não sei o que, a ordem natural das coisas. Então, são pessoas que vão acabar recebendo esse mais baixo grau de glória. E eles não vão poder ir lembrando sempre que a condenação, depois do julgamento é eterno. Quem está no reino celestial não vai poder subir para o terrestrial, e nem quem está no terrestrial vai poder subir para o celestial, como algumas pessoas pensam, não. A recompensa é eterna, e por isso temos que pensar aqui durante essa vida, porque depois do julgamento final não vai ter mais oportunidade. Então, esta vida é o tempo, como a gente viu lá em Alma 34. Essa vida é o tempo para os homens executarem seus labores e poderem provar que merecem viver para sempre com Deus e com as pessoas justas para sempre. E essa sessão ainda, porém, ela comenta algo que está para vir aos justos. Vamos ler o versículo 111. Pois eles serão julgados de acordo com suas obras, e cada homem receberá de acordo com suas próprias obras, seu próprio domínio nas mansões que estão preparadas.
Então as pessoas justas vão herdar o reino celestial e vai poder habitar com Deus numa das mansões que Ele tem preparado para as pessoas que merecerem, para as pessoas que vão poder habitar lá eternamente. Então vamos pensar nessa recompensa. Então que nós possamos realmente ter foco nas mansões celestiais. E eles completam a sessão enfatizando que tudo só pode ser compreendido pelo Espírito e que toda a honra e glória sejam dadas ao Pai e ao Filho. Mais uma vez dizendo, a gente não deve se gloriar em homem nem mulheres, a gente deve dar toda a honra e glória ao Pai e ao Filho e que vamos ter a compreensão pelo Espírito. Bom, essa foi a aula de hoje. Você pode estar me perguntando, irmão, é uma sessão tão grande, mas assim, não dá para falar todos os versículos, porém eu preparei esse texto porque eu senti que eram as coisas que são melhores a gente comentar. E se eu fizesse um vídeo longo também, e não ia, ninguém ia conseguir assistir, né? Se ficasse extenso demais. Porém, eu procurei enfatizar nas coisas que são interessantes de se abordar numa aula, num estudo e numa noite familiar, enfim. Deixa aí no seu comentário o que você acha a respeito dessa aula. Muito importante a gente sabermos a respeito dos graus de glória e podemos saber do plano do nosso Pai Celestial. E pode ter certeza que esse, como todos os outros vídeos, eu preparo com muito amor e muito carinho, porque eu gosto de ajudar. E espero que eu esteja ajudando a você que está assistindo. E também quero aproveitar a oportunidade também para prestar meu testemunho, que eu sei que essas coisas são verdadeiras, que o amor do Pai Celestial é infinito e que Ele tem algo maravilhoso reservado para nós e a gente deve buscar isso. E também quero prestar meu testemunho que o último dia 8 é uma data muito importante, 8 de julho, porque é o aniversário do meu batismo na igreja, na qual agora eu já completei 35 anos. Parece até que foi ontem. Mas realmente sei que é um evangelho de alegria, um evangelho de felicidade e sei que realmente é o evangelho verdadeiro. As outras igrejas têm coisas boas? Claro que tem. Mas eu sei de verdade que na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias nós podemos encontrar toda a plenitude do Evangelho eterno. E agradeço a você que assiste meu vídeo. Então deixa essa aula e meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. E mais uma vez faço o convite a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Agradeço também que já passou a faixa de 200 inscritos. Estou muito feliz com isso, espero continuar crescendo e ajudando cada vez mais e mais pessoas. E de verdade espero também, se você ainda não é inscrito, como disse, se inscreva e não se esqueça de deixar o seu like e de fazer o seu comentário para poder ajudar e vamos juntos, seguindo em frente para podermos fazer a obra de Deus e podermos um dia herdar a sua glória eterna. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau.